Documentário 30 anos da Universidade Federal do Pará, entrevista com o professor Nelson Ribeiro, entrevistadores Flávio Nassar, presidente da DUFPA e do Departamento de Arquitetura, e Regina Alves, de Comunicação Social. Professor Nelson Ribeiro, o senhor é um dos professores antigos da universidade e que acompanhou, inclusive, uma fase particularmente interessante, que é a transição de 68, depois dos 9 anos de reitor do professor José da Silveira Neto, para o professor Aloysio Chaves, quando começa a reforma. Nessa época, 68, sabe-se, né, de todo o clima político que existiu, a ocupação das universidades, e que iria culminar, digamos assim, em 69, né, temos aí 68, e a gente queria que o senhor nos explicasse, porque o senhor participou disso como vítima, a famosa lista de cassações que teria sido legada como herança maldita pelo professor Silveira Neto ao professor Aloysio Chaves. Seriam 42 professores, o senhor inclusive estaria nessa lista, e a versão que existe é que o professor Aloysio Chaves tentou e conseguiu evitar a cassação de 41 professores e não pôde apenas evitar a do professor Orlando Silva. Então, o que o senhor diria a esse respeito? Olha, eu tomei conhecimento deste assunto pessoalmente pelo ministro Jarros Passarinho, que me deu acesso aos arquivos em que estava a lista de cassações. Evidentemente que eu não vi todos os cassados, até porque me interessou muito por saber por que eu estava sendo cogitado para ser cassado. O número desses cassados, que seriam cassados, onde se fala em 42, mas o doutor Aloysio Chaves fala um número diferente, de 19, que já teria sido reduzido para 19 na oportunidade. E a informação que se tem é de que, na transição entre o ministro Paulo Tarso Dutra e o ministro Jarros Passarinho, o doutor Aloysio Chaves tomou conhecimento pelo ministro Tarso Dutra de que existia a lista e que pediu a opinião dele. Quando ele leu a lista, ele fez um apelo ao ministro Tarso Dutra, dizendo que ele estava caçando a elite intelectual da universidade e que ele sentia até dificuldade ele achava que nem ele podia continuar reitor se aquilo viesse a acontecer. E o ministro Tarso Dutra imediatamente concordou e arquivou numa gaveta especial aquilo. Soube que depois, quando chegou o ministro Jarros Passarinho, que ele já estava assinado por várias pessoas, faltava só exatamente o referendo do ministro da Educação, que era o referendo principal, para encaminhar o Ministério da Justiça. O ministro Jarros Passarinho também se recusou a referendar, e manteve lá. E um dia me convidou para ver. E eu tive a oportunidade de detectar de que estava sendo cassado porque era um homem que poderia ser classificado como de AP, Ação Popular, porque ele tinha sido presidente da Ação Católica durante cerca de 4 anos, e que quando ocorreu a Revolução, que existia a Ação Católica, existia a AP também, eles achavam que existiria uma vinculação entre a AP e a Ação Católica. Então, por isso, eu estaria sendo cassado, seria coitado para ser cassado. Mas que existiu a lista, existiu porque eu a vi, e foi exibida. Era um processo para cada um das pessoas, era um monte de processo. Não havia uma lista, havia uma lista, mas havia um processo para cada um dizendo qual era a razão de cassação de cada um. Agora, observando a realidade brasileira do final dos anos 60, particularmente 68, como é que o senhor explicaria para nós os objetivos essenciais da reforma do ensino, né? Era uma exigência da própria universidade, vamos dizer, ela surgiu como um pleito da comunidade acadêmica, ou foi uma imposição do regime, como até hoje se discute muito? Não foi realmente uma imposição do regime. Isso é um equívoco que tem sido divulgado. De verdade, você deve se lembrar que em 1968 houve aquele movimento universitário na França, em que foi a revolta dos estudantes. E isso se propagou pelo mundo inteiro.
Já em 67 tinha havido um movimento muito grande no Brasil e dado origem à criação de um grupo de trabalho, que foi o grupo de trabalho do general Beira Matos, que apresentou um relatório. O relatório Beira Matos não entra em maiores pormenores de reforma universitária. Ele mostra que é necessária uma reforma universitária. E, por isso, ele, ao preconizar uma reforma universitária, preconiza a criação do grupo de trabalho que iria fazer a reforma universitária. Então, o grupo que foi criado depois, ele decorre do relatório Beira Matos. O grupo de trabalho teve cerca de 3 ou 4 meses, mais ou menos, para fazer o seu relatório, certo? E que deu origem à Lei 5.540. Evidentemente, isso sob fortíssima pressão dos estudantes e dos professores que queriam uma reforma universitária. Havia um interesse muito grande em se enfrentar a questão universitária. Por quê? Qual era a característica essencial do plano universitário daquela época? Era o surgimento da massificação do ensino superior. O Brasil tinha, no início dos anos 60, cerca de 110 mil estudantes aproximadamente no nível superior. Quando era no final dos anos, já em 70, o Brasil estava com cerca de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil estudantes no nível superior, até chegar a 1 milhão e meio, que mais ou menos estabilizou no nosso tempo. Então, na realidade, a reforma universitária, ela surgia pelo mesmo motivo que surgiu no mundo inteiro, que era a massificação do ensino. Esse é um problema que existia, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, que em 1954 tinha 2 milhões e meio de estudantes. Em 1952. Em 1972, tinha 8 milhões e 200 mil estudantes. Era o mesmo problema da Rússia, que no início dos anos 50 tinha cerca de 1 milhão e 200 mil alunos, e que no final dos anos 60, dos anos 70, tinha cerca de 6 milhões de estudantes. Era o mesmo problema, por exemplo, na Alemanha, que em meados dos anos 60 tinha 300 mil estudantes, e que no final dos anos 60, já tinha, no início dos anos 70, já tinha 900 mil alunos. Então, isso é um fenômeno dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos, a massificação do ensino. Agora, a grande diferença que existia é que os países desenvolvidos receberam a massificação do ensino, mas eles tinham meios para enfrentar essa massificação, o que não acontecia com os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento como o Brasil. Quer dizer, eles não tinham os meios educacionais adequados para enfrentar a demanda educacional, a explosão da demanda educacional. Eles se viram na contingência de usar a própria penúria que a universidade tinha. Na realidade, a universidade passou a improvisar professores, ela passou, em suma, nós podemos dizer uma expressão, a universidade estimulou o provérbio de quem não tem cão caça com gato. Isto é, a universidade passou realmente a improvisar professores para o magistério, pessoas recém-saídas passavam a lecionar pela universidade. E tudo no imperativo de enfrentar a massificação. É de 1968, 69 também, o decreto do presidente, um decreto que estimulava a absorção de estudantes na universidade. Esse decreto teve, quanto mais era o número de estudantes, mais verbas o Ministério concedia para que conseguisse compreender a manutenção da instituição, se pagar professores por verbas especiais. Então, a massificação do ensino, a reforma universitária é uma resposta à massificação do ensino, que, por sua vez, é uma contingência existente no mundo inteiro na segunda metade dos anos 60. Dr. Nelson, como o senhor explicaria, ou como o senhor classificaria, digamos assim, o espírito que levou à criação da reforma universitária? Quais são os seus fundamentos filosóficos e ideológicos e assim por diante? Olha, Flávio, a Universidade Brasileira é uma universidade que a gente pode classificar como uma universidade na sua origem napoleônica. Quer dizer, é preciso saber que Napoleão Bonaparte, reformando todas as estruturas, ele dizia que ele se apoiava, o governo se apoiava num tripé, que era o soldado, o docente e o sacerdote. Quando ele pudesse controlar o soldado, vai dizer o exército, o sacerdote, vai dizer a igreja, e o professor, vai dizer a universidade, ele tinha a totalidade do poder. Então, para isso, ele fez um projeto, um programa, uma atuação em todas essas três estruturas. E fez um modelo de universidade, que foi uma universidade de orientação estatal, fechada, chamada Universidade Funcional,
universidade com período voltada exclusivamente para atender as funções do Estado, universidade de serviço público, certo? E diferente da concepção filosófica que havia sido desenvolvida da universidade por Humboldt e pelos filósofos alemães, e que acabaram chegando a 1920 com o livro de Karl Jasper, A Ideia da Universidade, que consolidou a filosofia da universidade. Ou seja, a noção básica de que o texto da universidade é a universidade do espírito, a universidade do saber, a universidade da ideia. A universidade é um centro de saber. Então, na realidade, a reforma universitária brasileira, ela tinha um objetivo fundamental. É interessante a gente saber isso, porque em pleno autoritarismo, os objetivos da universidade eram a democratização da universidade. Então veja o seguinte, nós tínhamos uma universidade de conteúdo napoleônico, estatal, serviço público, burocrática, uma universidade inteiramente autocrática na sua orientação. E queríamos substituir por uma universidade do espírito, uma universidade de saber. Bom, não existem universidades puras do espírito e universidades puras do serviço público. A universidade se situa no meio dessas situações. Então, na realidade, a reforma universitária não é nada mais, nada menos do que uma ruptura, um rompimento com a rigidez, com a inflexibilidade da universidade serviço público, com a universidade autocrática, e tentando levá-la um pouco mais para se aproximar da universidade do espírito, no sentido de nós termos a maximização da flexibilidade, da autonomia do estudante, da autonomia do professor, da autonomia da instituição, para que então nós tivéssemos realmente uma autêntica universidade do espírito. Esse é o sentido filosófico da reforma universitária. No entanto, uma concepção generalizada costuma analisar que a implantação da reforma universitária teria sido justamente um projeto do autoritarismo com o sentido de, até usando o que o senhor falou há pouco, quer dizer, ter uma intervenção napoleônica no sentido de controlar a universidade. E algumas das questões que se coloca, até fazendo algum tipo de análise muito simples, que o objetivo seria separar os estudantes, daí porque a implantação do sistema de crédito, o objetivo fundamental da implantação desse sistema seria justamente esse, que acabaria a estrutura do curso organizado, das turmas e assim por diante, onde poderia, a partir daí, nascer uma resistência, um aglomerado de pessoas que começavam a ter algum tipo de relação e assim por diante. Então isso é um pouco diferente daquilo que o senhor colocou há pouco. Como é que o senhor avaliaria ou analisaria esse aspecto? Olha, Flávio, veja o seguinte, uma coisa é a concepção filosófica da universidade. Outra coisa é, evidentemente, a implantação da universidade. São dois momentos diferentes. Uma vez transformado em lei, uma vez transformado o relatório para as diversas universidades, o fato consequente é que essa reforma ela se situava num contexto altamente rígido, altamente inflexível, altamente autocrático, altamente burocratizado. Então o que acontecia? Você sabe que no Brasil é um fenômeno muito dos países do seu desenvolvimento, que qualquer concepção torna necessário logo regulamentar. Então, o problema que surgiu é que essa concepção filosófica, definida na Lei Civil de 1940, ela foi objeto de regulamentação. Regulamentação através de decretos, de resoluções, e até por telégrafo do Ministério da Educação. De toda forma, se procurava regulamentar a implantação da universidade. Desenvolver esse modelo, o modelo da Universidade de Paraná foi considerado um modelo importante, padrão, e apresentado para muitas universidades como um modelo ideal, mas o fato é que em todo o Brasil se desenvolveu modelos, até porque da concepção da filosofia da universidade, de que ela não corresponde a um modelo de organização e de institucionalização da universidade. Ela corresponde, sim, a uma definição de princípio, uma definição de concepção filosófica, mas o modelo em si poderia ser olhado. O Brasil pode ter, pela concepção de 1940, vários modelos de universidade,
e obrigado a ter um foco, contanto que haja a maximização do nível de flexibilidade. Então aí aconteceu realmente muito problema regulamentar, tentando estabelecer novas PEIAs, outro estilo de PEIAs à universidade. Isso aconteceu realmente. E de outro lado, aconteceu também de que, a partir da ideia, que está sendo levantado, é de que a fragmentação dos estudantes, a dispersão dos estudantes, levaria necessariamente à fragmentação do poder dos estudantes e, consequentemente, eles perderiam a sua voz. E eu acho que isso, em grande parte, aconteceu. E isso foi um efeito perverso, indesejado, e que foi, vamos dizer assim, utilizado inadequadamente pelo poder existente do governo, do sistema como poder existente. Muito utilizado de forma muito inadequada pelas universidades particulares, que passaram realmente a tentar se enquadrar num novo modelo dos estudantes, não era mais no regime feriado, mas era no regime de crédito, mas sempre enquadrando com o poder estudante. Na realidade, existe entre a reforma universitária e a sociedade brasileira um conflito maior, que é um conflito de cultura. A cultura universitária brasileira e a cultura da sociedade brasileira, o Brasil é um país, a própria formação dos professores é uma formação autocrática. Eles foram formados em uma universidade napoleônica. Então, o raciocínio deles é elementar. Se eu sou hoje um professor, estou homem realizado na vida, formado na Universidade Napoleônica, em que eu estudei no regime feriado, por que meu filho não pode ser? Por que esses alunos agora não podem ser? Quer dizer, o princípio básico da autonomia do estudante, do fato de ele ser o seu próprio autor, do seu próprio plano de estudos, que é a concepção filosófica operacional da universidade, da reforma universitária, isso tudo foi tentado, houve uma reação do corpo do magistério, pela própria cultura autocrática do magistério e da sociedade brasileira. Uma sociedade de formação unitária, uma sociedade de formação profundamente burocratizada e, consequentemente, muito difícil de se orientar através de valores do espírito. O senhor falou agora mesmo na reação do magistério. Eu gostaria que ficasse assim, o senhor explicasse melhor para a gente quem era o grupo, quer dizer, nos dessa formação, quem foi o grupo que na universidade foi o responsável pela implantação da reforma, e falasse um pouco sobre a resistência que vocês encontraram. Olha, o grupo da reforma, na realidade, ele foi dirigido basicamente pelo reitor, no caso, o reitor Aloysio da Costa Chaves, e pelo seu equipe de corretores, principalmente no caso, o doutor Armando Dias Mendes, que é o coordenador da CIRU, a Comissão de Implantação da Reforma Universitária, e eu, que era corretor do ensino, que, portanto, tinha que ver diretamente com as resoluções relativas à implantação do regime acadêmico flexível, do regime de verificação de aprendizagem, dos normas de primeiro ciclo, estrutura curricular, etc., tudo com poder com a minha pró-reitoria. As reações mais importantes ocorreram nas faculdades tradicionais, Direito e em Medicina. Ocorreu também uma pequena reação na área de engenharia, mas essa nós dominamos rapidamente. Quando eles tiveram uma reação violentíssima ao currículo novo, eu tive a oportunidade de convidá-los para um diálogo comigo, e a partir do momento em que eles passaram a perceber que eles entendiam do conteúdo dos currículos de engenharia, mas não necessariamente dos aspectos pedagógicos, didáticos do currículo, que esse cabia realmente era a área de educação, eles entenderam bem e se tornaram um centro muito colaborador do programa de implantação da reforma universitária. Mas o grupo de direito, pelas suas tradições, foi o grupo que mais se tornou reacionário. Não apenas aqui, no Brasil inteiro. Houve universidades que não conseguiram implantar o regime de crédito, o regime acadêmico flexível dos cursos de direito, que simplesmente os professores se recusaram a aceitar. Aqui, apesar de nós termos vindo a própria faculdade, discutido com professores e alunos, nós conseguimos pelo menos dividi-los. Metade, talvez, era favorável à reforma universitária, metade contra. É a mesma coisa na área médica, em medicina. Metade favorável, metade contra. Eles reagiram muito, mas a gente fez um trabalho constante de persuasão, de mostrar a importância do regime acadêmico flexível, da autonomia do professor, da autonomia do estudante, da autonomia do plano de estudos, e eles foram pouco a pouco absorvendo.
Em 69, o movimento estudantil estava bastante esvaziado, vamos dizer assim, né? As entidades estudantis fechadas e muitas lideranças já fora da universidade. Como é que vocês lidaram com os estudantes? Quer dizer, quem representou os estudantes e qual foi a reação deles? Olha, a nossa primeira reação, vamos dizer assim, diante dessa situação dos estudantes, foi, uma das concepções institucionais da reforma universitária, é que maximiza-se a colegiabilidade. Certo? Você tem o departamento, um colégio, entendeu? A mistura colegial, o colegiado de curso, o colegiado, o centro, o conselho de ensino e pesquisa, isso tudo é a colegialidade que define, tudo tem que ser decidido em grupo. Ele vai até o grupo de atividade a nível do ensino propriamente dito. Muito bem. Então nós estabelecemos uma regra. A lei estabelecia que os estudantes tinham direito de participar até com um número igual, pelo menos a 1/5, ou no máximo a 1/5 do número de docentes. Nós colocamos logo isso no regimento, fixamos em 1/5. Nós fixamos pelo limite máximo. Com isso nós conseguimos maximizar a participação dos estudantes nos conselhos de ensino e pesquisa, no conselho universitário, no conselho nas assembleias universitárias, nos colégios de curso e no colégio de departamento. Isso deu oportunidade a que os estudantes compreendessem bem o papel da universidade, da reforma universitária, e eles se tornaram grandes colaboradores em implantação da reforma universitária, porque eles absorviam, os estudantes sempre absorveram a reforma universitária mais facilmente do que os professores. Os professores tinham uma atitude reacionária, o estudante não, tinha uma atitude de abertura, de compreensão e depois de engajamento. Bom, tantos anos depois, olhando assim à distância, o senhor diz que em que medida a execução da reforma contribuiu para uma melhoria qualitativa da universidade brasileira? Olha, a reforma universitária brasileira veio em um tempo mau, muito mau. Ela encontrou para a sua concepção filosófica dois dramáticos obstáculos. O primeiro, o autoritarismo que a revestia. Ela estava, a sua contextualidade era uma contextualidade autoritária. E de outro, a massificação do ensino, quer dizer, a quantidade como adversária da qualidade. Esse foi um problema gravíssimo. Então, a reforma universitária, ela encontrou essas duas dificuldades terríveis, e o balanço hoje do que foi feito, ele dificilmente pode ser debitado à reforma universitária, porque ele tem esses dois outros componentes que funcionaram que foram adversos da universidade, à reforma universitária, que foi o autoritarismo da contextualidade, certo? E que foi a massificação do ensino. Na realidade, os grandes problemas qualitativos do ensino brasileiro se devem à massificação, que é um problema exógeno, é um problema da própria decolagem do país no processo de desenvolvimento, inevitavelmente, né? É uma questão que o país não podia evitar, e, consequentemente, essa massificação também, pelas próprias quantidades de estudantes e candidatos que ficam sobrando, mostra realmente que é quase inevitável você absorver a massificação. Imaginemos que nós, que absorvemos 8,5 milhões de estudantes, continuássemos a absorver apenas 100 ou 200 mil. Nós estaríamos, em nome da qualidade, criando um elitismo profundamente prejudicial à sociedade. Mas, além desses dois fatores exógenos colocados por senhor, a questão da massificação e a questão do autoritarismo, que outros problemas, digamos assim, como o senhor avaliaria, digamos, o próprio projeto em si? E eu lhe perguntaria mais, quer dizer, quais seriam os reparos que agora, digamos assim, no momento de abertura, de democracia, né, se poderiam impor a esse projeto de reforma da universidade? Veja, uma coisa que se encontrou foi uma antinomia entre a cultura da sociedade brasileira e a concepção filosófica da reforma universitária. Enquanto a concepção filosófica era uma concepção filosófica voltada para a flexibilidade, para a autonomia, para o espírito,
dentro da filosofia de Karl Jaspers, o outro lado do problema, você usa a cultura, que era uma cultura extremamente autoritária da própria sociedade, da família, inclusive. Os pais são exigentes de autoridade, entendeu? Em cima disso. Os professores exigentes de autoridade. Muito bem. Então, eu acho que esse foi o erro da reforma. Nós não podemos fazer para uma sociedade em desenvolvimento um modelo de reforma universitária puro, no sentido de termos uma universidade de espírito no sentido pleno. Na realidade, se nós entendermos entre a universidade de serviço público e a universidade de espírito como duas extremidades ao longo de um contínuo, a reforma universitária brasileira ela teria que procurar ao longo desse contínuo um ponto ótimo em que ela se situasse para poder ir ao encontro dessa cultura, da cultura da sociedade brasileira, sem prejuízo da flexibilidade e da autonomia. Então, o erro da reforma universitária, que a gente faz, é um erro tático. Ela começou pelo fim. Na realidade, ela tinha que entender esse dado de cultura, entender social e política brasileira, e então procurar ir se implementando pouco a pouco, procurando formar, inclusive, um corpo de magistério voltado para a abertura, voltado para o espírito, para que esse corpo de magistério pudesse, afinal, ser realmente um corpo voltado para a Universidade do Espírito. Professor, esse não era um objetivo da reforma específico, claro, é uma questão local. Mas a gente fala muito na regionalização da Universidade Federal do Pará. E essa regionalização ainda não se dá completamente, né? Eu lhe pergunto, o senhor acha que a reforma trouxe uma contribuição nesse sentido? Olha, um dos princípios da reforma universitária está exatamente em que ela seja uma resposta ao seu meio. Certo? Então, a universidade, na realidade, nós não deveríamos desenvolver um modelo de universidade para o Brasil, mas modelos de universidade para o Brasil. E modelos dinâmicos, modelos em permanente metamorfose, em permanente transformação, como é o próprio Brasil. O Brasil está na decolagem do seu processo de desenvolvimento, está na decolagem, compreendeu, da sua própria nível, compreendeu, intelectual. Então, nós teríamos que necessariamente atentar para que nós desenvolvêssemos, dentro do espírito da reforma universitária, uma universidade de modelo amazônico, de modelo nordestino, de modelo paulista. Nós temos que ter sempre respostas, uma universidade de respostas ao seu meio. Eu creio que não se conseguiu muito. Até porque uma das coisas do autoritarismo foi que, como você sabe, os dois elementos básicos da universidade são o ensino e a pesquisa. E a esses dois elementos se agrega o elemento extensão, que deve ser o transbordamento do ensino e da pesquisa. Muito bem, o que é que fez o MEC? O MEC procurou fazer programas extensionistas de fora para dentro. Criaram-se pró-reitorias de extensão e, consequentemente, o programa de extensão universitária era um programa de desviação da universidade da comunidade que não tinha necessariamente nada a ver com o departamento e com a matéria, com a pesquisa, etc. Quer dizer, não era um transbordamento do ensino. Então isso era uma ação social, uma ação cultural que ela estava desenvolvendo, que não necessariamente era um transbordamento do ensino e da pesquisa. Isso criou então uma antinomia. Isso, você sabe, decorre até de um episódio muito autoritário, que é um ex-reitor da Universidade do Rio Grande do Norte, que criou o programa Sineclop, chamava-se CRUTAC, qualquer coisa assim, que teve uma influência grande no Brasil inteiro, que deu origem a criar programas de extensão universitária autônomos, divorciados do ensino e da pesquisa. Esse foi um equívoco fantástico. Um dos objetivos, doutor Mel, desse trabalho é contribuir para a discussão desse processo de transformação da universidade que nós novamente estamos vivendo na sociedade brasileira. Então, acho que nós estamos começando a aprofundar mais essa questão. Eu
na sua exposição, aquela minha primeira pergunta, na pergunta anterior, eu colocou que um dos problemas da reforma teria sido, além daqueles outros problemas exógenos, o problema da falta de qualificação até do corpo docente. Eu concordo, acho que esse continua sendo um dos problemas fundamentais da universidade com a qual ela ainda não se defrontou. Eu acho que esse é um problema, inclusive, contínuo, e que não se tem encontrado soluções. Além dessa questão, quais outros problemas, digamos, internos ao nível da própria reforma o senhor elencaria nessa avaliação 20 anos depois da reforma, no sentido, inclusive, de contribuir para a elaboração de um projeto da universidade que atenda realmente às demandas da nossa sociedade? O grande problema da universidade, então, na conjuntura pelo que nós estamos vivendo, é evidentemente que ela não está propriamente na lei da reforma universitária, e sim na estratégia da sua implementação. Quer dizer, em verdade, o tempo de abertura, o tempo de nova república, é que é o tempo adequado para a implantação da lei 5.540, que na realidade é uma lei que define princípios, que define diretrizes gerais, que comuns à universidade de espírito, e dentro dela, o que é preciso que as universidades façam avaliações, usem da sua autonomia para desenvolver os seus modelos. A universidade pode, é preciso que o Conselho Federal de Educação deixe de ser tão regulamentarista para ser uma instituição realmente só de acompanhamento da qualidade. A universidade brasileira hoje deve assumir que o seu grande problema hoje não é mais o enfrentamento das quantidades educacionais, e sim das qualidades educacionais. Quer dizer, nós vivemos um tempo de investir na qualidade. Corpo docente, organização curricular, planejamento curricular, controle de pesquisa, controle de qualidade, etc. Então, o projeto da universidade, o modelo da universidade, obedecidas às diretrizes da reforma universitária, que são de princípios gerais, e excluídos os regulamentos que estão aí para peiar a universidade, deve ser uma permissão para que as universidades desenvolvam seus próprios modelos. Por mais inadequados, ou por mais até capengas que eles possam surgir, mas se eles forem autênticos, se eles forem modelos que foram feitos pelo corpo docente, pelo corpo docente da universidade, então isso será melhor do que modelos inteiramente exógenos, ditados pelo centralismo no sistema de ensino superior brasileiro. Professor Neto, nós estamos encerrando e gostaríamos que o senhor usasse esse tempo final para qualquer esclarecimento, qualquer coisa que o senhor queira deixar aqui registrado. Olha, eu queria deixar registrado essa questão da universidade como resposta ao seu meio. A universidade como resposta ao seu meio, uma das primeiras condições que ela tem é que ela seja flexível, é que ela tenha flexibilidade. As universidades rígidas, a Universidade Napoleônica, a primeira coisa que ela tem é a dissociação entre o que ela faz, porque lá é tudo hermético, tudo é fechado, e o seu meio. Então, é preciso que ela seja transparente, mais do que transparente, que ela seja translúcida, para poder ser uma resposta ao seu meio. E a questão, nós temos no Brasil uma questão amazônica, que cabe realmente à Universidade Federal do Pará desenvolver ao máximo, isto é, estudar a questão amazônica, formular as grandes questões em que ela se desdobra e ao mesmo tempo formular as grandes respostas. E isso a universidade tem condições e, portanto, se tornando uma autêntica universidade de espírito, do espírito que deve nortear o desenvolvimento da sociedade amazônica. A Universidade do Pará tem que assumir essa inteligência da Universidade Amazônica. Tudo bem, Bené? Oi, Bené? Bené? Oi.